Não sei o que quer dizer assim. Valendo? Tá valendo? Tamo no ar? Valeu, obrigado. Boa noite pra você que está acompanhando o nosso Pode Chegar. Pra você que está em todo o Brasil nos assistindo, nos escutando. O nosso podcast hoje é muito bacana. Até vou pegar o layout aqui que eu achei legal demais. Aqui, ó. Vou pegar aqui o layoutzinho. Abrir aqui. Empresários cristãos. É um tema bacana, é um tema interessante. E eu queria que vocês se apresentassem. Eu tenho aqui da minha direita aqui o nosso amigo. Dá uma boa noite, diz teu nome, quem você é, da onde vem, pra onde vai. Da onde vem, pra onde vai. Tá certo. Muito boa noite, queridos. É um prazer estar aqui. E meu nome é Cássio. E a gente já se conhece aí de longa data, né, Márcio? Verdade. E os dois queridos aqui, Paulo e Jeder, né? E a gente vem aí nesse segmento, né? Eu trabalho hoje com uma ferragem, iniciando, né? Dando os primeiros passos, engatinhando nesse ramo. Mas eu trabalhei 24 anos... Não conta ainda. Ah, não quer? Conta ainda não. É só a apresentação, é só pra dar o docinho. É tipo então, aquele assim, tu bota o docinho, o docinho assim, quando ele vai... Aí puxa o pires. Aí tu diz, não, pode comer açúcar. Tu tá não pode legal. comer açúcar. Tá bom. Nosso amigo Cássio. Meu nome é Jeder. Com G. Com G. Trabalho no ramo de elétrica, né? Elétrica predial industrial, né? E moro aqui em Eldorado do Sul. E também conheço o pessoal aqui de longa data, né? Agora conhecendo o Cássio aqui, pessoalmente. E é isso aí. Meu nome é Paulo. Primeiro, obrigado pelo convite. Legal. Obrigado mesmo. Obrigado por aceitar o convite. Eu trabalho também com material de construção, com ferragem, desde 94, 1993, 94, por aí. E hoje a gente tem 2 lojas de ferragem e material de construção. E agora a gente migrou também para um outro segmento, que é a avicultura, né? Legal, isso aí. Então, basicamente isso aí. E sou pai do Davi e Ezequiel. O meu nome é Márcio. Eu trabalho no ramo de reformas. Eu sou professor de música. Nas horas vagas eu costuro em casa. Cozinha, também trabalho no ramo de alimentício. Pai da Bela. Pai da Bela, esposo da Lé. Fizemos 19 anos de casados, semana. Parabéns, Coisa linda. Deus é misericordioso. Aqui nos ajudou o Senhor. Até que diz as más línguas assim, ó, que o amor é cego, mas o casamento cura a cegueira. Amém. Não aconteceu com a Leia, ela ainda continua cega, coitadinha. É bênção dos céus, casamento é bênção dos céus. O que eu quero perguntar pra vocês? Vocês já se adiantaram e falaram o ramo de vocês, mas deixa mais especificado e me diz uma coisa assim, quando foi e por quê? Como vocês se viram assim, diz, hoje, Jesus, eu tô no ramo empresarial, sou empresário, eu tenho uma empresa. Como é que vocês chegaram nesse patamar? Cássio, como é que aconteceu contigo? Então, foi uma coisa assim, meio inusitada. Foi por livre e espontânea pressão, né? Foi por necessidade mesmo. Então, como eu adiantei anteriormente, Márcio, e os irmãos que estão aqui, os irmãos que nos ouvem, eu trabalhei 24 anos no ramo do turismo, da hotelaria. Eu trabalhei 19 anos de recepção de hotel e depois de 19 anos eu fui gerente de hotel. Então, a gente tem assim uma vasta experiência nesse ramo, né? E por conta da pandemia, né, e das crises, né, que aconteceram com os governos aí passados, o hotel vinha se arrastando já por alguns anos. Não só o hotel que eu trabalhei, mas outros hotéis também, né, que fechou uma gama de hotel em Porto Alegre. Muita coisa, né, fechou, né? Muitos segmentos fecharam, mas a hotelaria foi afetada direto, né? Sim. E eu costumava dizer assim que a hotelaria é o termômetro da economia também. Então, se o hóspede ele tem dinheiro, ele se hospeda. Se ele não tem dinheiro, ele não se hospeda. Então, é uma coisa, vai chamando a outra. E Não, essa claro. crítica foi bem atípica, né?
Porque mesmas pessoas que tinham condições não poderiam. Retinham, né? Não poderia ir. Não poderia ir. Não tinha, o turismo foi trancado. Sim. Foi trancado. O camarada não podia sair de casa, né? Foi uma coisa tão punk assim, queridos, que, olha só, eu tava com o hotel lotado, tinha gente da Índia, tinha gente dos Estados Unidos, de todos os estados do Brasil, tinha o hotel lotado, bombando, e quando estourou a pandemia, os indianos desceram e foi aquela correria, os aeroportos vão fechar, a gente precisa ir embora, e eu tava Fechou, 100% de ocupação, e daqui a pouquinho eu tava me vendo ali com 15 apartamentos ocupados, e daqui a pouquinho 10, e daqui a pouquinho 9, e daqui a pouquinho eu só tava com uns moradores, eu tinha 7 moradores. E nós passamos o primeiro ano de pandemia e seguimos para o segundo ano, e a coisa foi degringolando, e o diretor chegou e me disse: Cássio, nós não vamos suportar mais. E aí foi aí que se deu, e que ele me chamou e aí pediu para que eu falasse com todos os hóspedes, né? Então eu falei com todos os hóspedes, preparei uma carta, chamei os funcionários, expliquei a situação. Ou ele seguia pagando nós, e daqui a pouquinho ia ter que fechar e não ia ter dinheiro para indenizar funcionários, todos os funcionários, ou ele fechava e indenizava todo mundo, e foi o que aconteceu. E aí 24 anos de empresa, e aí eu me vi naquela situação, e daqui a pouquinho o que fazer? Aí um irmão de Guaíba, o irmão Wagner, né, que também trabalha nesse segmento, né, de madeireira, de ferragem. É da máfia. É da máfia. Nós somos dois aqui hoje. Então ele me ligou, comecei a mandar currículo para um monte de gente, conhecidos e hóspedes, um monte de gente, né? Empresários do ramo da hotelaria também. Então foi quando o Wagner me ligou e disse assim: tu nunca pensou em estar do outro lado do balcão? Eu disse assim: já pensei, mas não me vejo dessa forma. Foi aí então que eu vim aqui em Eldorado, e aí tinha uma ferragem para vender, que era do Celso ali, né? No fim o Celso acabou vendendo, né? Eu não tinha recebido a indenização. E as coisas tudo começaram a acontecer assim, eu senti a direção de Deus, né? Eu, a Giana e a Luciana começamos a olhar alguns lugares, oramos dentro de alguns lugares. Foi quando eu fui olhar ali o Celso, e não fechamos o valor, né? Que era muito alto para mim na época, e aí nesse inteirinho veio o seu Cláudio, que também é da igreja, e estava orando, né, nesse meio tempo, pedindo que fosse um homem de Deus ali pro prédio. E aí ele veio e perguntou, nos abordou do nada, perguntando para mim se eu era da imobiliária. Eu disse para ele: não sou da imobiliária. Mas vocês estão procurando uma peça para alugar? Estou. Aí foi quando ele me mostrou, então eu senti uma direção de Deus. E eu vinha orando, desde quando o hotel estava para fechar, eu vinha orando pedindo uma direção para Deus, e pedindo: Senhor, nos aponta um caminho, nos dá uma direção. Então, a gente está engatinhando, né? Como eu falei pro Paulo, o Paulo já está há 10 anos nesse ramo, né? O nosso querido irmão que trabalha com construção civil, né? Elétrica. E então, assim, é tudo muito novo, a gente está aprendendo, a gente está aí 7 meses, indo para 8 meses de ferragem, e a gente já sente, assim, as dificuldades, mas estamos aí, né? E o que eu tenho visto, assim, eu tenho visto que aquele que é CLT tem desejo de ser empresário. E vice-versa. Que saudade. Saudade da CLT. É complicado, né? Porque o empregado, aquele que é CLT, ele deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente. Claro, quando não tem por exemplo, eu desempenhava a função de gerente, então era complicado para mim também deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Tomar muitas decisões. Muitas decisões, em qualquer momento o hotel podia me chamar e eu tinha que estar presente. A cobrança é diferente, né? A cobrança é diferente. Mas é aquilo, a gente tem saudade da CLT, né? Mas Deus tem nos ajudado, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então a gente está seguindo esse caminho aí, né? Jeder, mesma pergunta. Como é que tu chegou nesse ponto? Pô, às vezes acontece que nem meu caso, né? Eu não lembro, assim, eu lembro dos trabalhos que trabalhei como empregado, mas eu não lembro o tempo. Faz muito tempo que eu não trabalho como empregado. Então, assim, procurando achar o ramo aquele há muitos anos. Jeder, como é que tu te viu? Sim. Minha história começa lá em 2002, né? Contando um pouco, assim. Eu trabalhava de empregado numa casa de material elétrico, né? A Real Center. Trabalhei um tempo ali. Trabalhei ali um tempo. Aí trabalhei como motorista lá, fazendo entrega.
E nesse meio tempo, para mim, eu aprendi muita coisa sobre material, porque eu tinha que entregar, eu tinha que conferir nota. Então ali eu fui aprendendo a conhecer os materiais, né? E vivia muito dentro de obra, né? Entregando material dentro de obra. Adquirindo experiência. Isso. Mas naquele tempo ali trabalhando, nunca me passou na cabeça que eu ia trabalhar com elétrica, né? Inclusive depois eu saí da Real Center, fui trabalhar, tive uma empresa de teleentrega, né? De transporte, motoboy no caso, expressa. E depois dessa entrega expressa aí eu trabalhei 5 anos. Aí não deu certo, quebrei. Quebrei 2 vezes, né? Não sei porquê, eu quebrei 2 vezes, né? E nunca desisti, sabe? Nunca desisti. Não voltei a trabalhar de empregado, de carteira assinada. Sempre quis ter um negócio pra mim. Fui arriscar, depois que essa empresa de transporte quebrou, eu fui pro ramo do mercado. Trabalhei no mercado, tive um mercado aqui na Ilha da Pintada, aqui. Na minha zona lá. Ali aqui na Martim Poeta. É Martim Poeta? Isso. Tive um mercado ali onde era no Campo do Jorge. Ali. No Campo do Jorge. No Campo do Jorge, Sim. eu aluguei ali um prédiozinho ali. Comecei pequenininho ali, comecei com um freezerzinho ali no cantinho. E o negócio foi desenvolvendo, foi crescendo. Quando eu vi, eu tava com o mercado montado, com padaria, com açougue, tudo certinho. Né? Só que ali é uma área de risco, né? Uma região de risco por causa das enchentes. Das enchentes, né? Aí agora não me lembro o ano daquela enchente grande que deu ali. 2015. 2015, né? Veio aquela enchente grande e, cara, eu tava com o mercado em crescimento, muita dívida assim no mercado, porque eu tava ampliando, comprando maquinário novo, veio aquela enchente e desabou. Eu sei que deu aquela enchente logo em seguida. Passou ali, consegui me recuperar, botar os boletos um pouco em dia ali. Quando eu tava suspirando de novo, que eu tava me aliviando, veio outra enchente. Né? E além da enchente ali, eu tinha um problema com os outros envolvimentos, e eu acabei me perdendo ali e joguei tudo pro alto. Só que nesse processo que eu joguei tudo pro alto, do mercado, que eu quebrei tudo, foi onde eu conheci Jesus. A minha história mudou. Formou aquele milagre da água pro vinho. Vida com propósito. Isso, né? Então, como tu fala, usando as tuas palavras e o propósito, né? Eu acho que o propósito de Deus na vida da gente é isso que faz a gente crescer. É isso que vai te dar o futuro, vai te dar a visão. Quando tu conhece esse caminho, essa direção. E meu irmão falou ali que orou para ter uma direção de Deus. Eu acho que quando tu aprende isso na vida, é onde tu é bem sucedido. Né? Então, é assim que eu vejo. Aí, nessa quebradeira, né, tem o irmão Eduardo, né, do cartório, que é o que... Manda os boletos. Que manda os boletos da nossa. Começou a me notificar, eu e minha esposa no mercado lá, e começou a falar de Jesus, né. E eu naquela paranoia, o cara no mundão, né, disse, qual é que é desse cara, e o que tanto fala pra minha esposa, e o que ele tanto vem ali, né. Começou a ver bichinho já. Comecei a ver bichinho. E ele começou a falar de Jesus pra minha esposa. E a minha esposa sempre me cobrava, né, com as coisas, que eu estudasse, que eu tinha parado, que eu fosse fazer um curso, que eu fosse fazer alguma coisa. E nessa quebradeira, conhecendo Jesus com a conversão, a gente veio para a igreja, os outros irmãos incentivando também a fazer um curso, a mudar de rumo, né? Eu fui fazer um curso de elétrica. Fiz um curso de elétrica no Senai, e aí tô dentro da igreja aqui, fazendo o curso e tal. Conheci um irmão dentro da igreja que tinha uma empresa no ramo de elétrica industrial, que é o irmão do Cian. E aí eu fazendo o curso lá, um dia eu tô sentado aqui na igreja, sentei do lado dele e comecei a conversar com ele. Tô fazendo um curso de elétrica e tal. Só que é elétrica industrial, eu queria fazer predial para mim começar e tal, só que é elétrica industrial, eu não manjo muito. E conversando com ele, ele disse, não, cara, eu tenho uma empresa nesse ramo. E eu tô para pegar uma obra grande. E se eu pegar essa obra grande, eu consigo te encaixar lá. Eu disse, então tá, cara. Cara, mesmo se não pegar essa obra grande aí, me dá uma oportunidade. Eu quero aprender, nem que tu não me pague, mas pra mim não perder o curso, né? Pra mim ficar praticando. Ele disse, não, se abrir lá. Na outra semana, abriu essa obra pra ele e ele me chamou. E eu fui trabalhar com ele. Trabalhei 2 anos de empregado com ele. E aí veio uma crise também, e ele teve que dispensar o pessoal. Nessa crise eu saí. E aí eu saí e comecei a montar a minha cartela de cliente. Comecei a fazer bico. O cara tinha que trocar um chuveiro ali, eu ia trocar. Tinha que lixar uma parede, eu lixava. Tinha que desentupir uma fossa, eu desentupia. Só que chegou um ponto que
um indicando o outro, me indicando, o processo foi crescendo. Aí tinha outro funcionário que trabalhava lá na empresa, que era o Dalvan. O Dalvan saiu, e saiu também não tinha. Eu convidei ele pra gente fazer uns bicos juntos, Só que o Dalvan, conhecimento mais que eu em elétrica, né? E Deus sempre me botando pessoas pra me ajudar, né? E aí ele veio trabalhar comigo, a gente abriu uma sociedade. E aí o negócio começou a evoluir. Com o conhecimento dele, com o pouco que eu conhecia, a gente começou a unir as nossas forças, né? Com a network, eu acho que hoje tu tendo uma network boa, né? Pessoas que vão te alavancar, que vão te indicar, que vão falar no teu nome. Tu fazendo um serviço bom, né? Valorizando pouco, eu acho que tu tende a crescer, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Fazendo as coisas corretas, as coisas certas. Ele usou uma rede de contato dele que botou nós dentro da Renner a trabalhar. Trabalhos de elétrica dentro da Renner. E a partir dali a gente começou a alavancar, né? Aí, com o passar do tempo, ele veio a falecer, né? Sofreu um acidente de carro da Vânia. Perdi ele. Aí eu me vi sozinho de novo. Eu disse, e agora? Que eu era muito dependente dele, né, cara? Dependente de fazer de ir lá no cliente, lá e olhar, e eu tá com a segurança, porque como ele sabia mais do que eu ter a segurança nele, dizer, eu vou pegar o serviço. Passar a segurança. Eu vou pegar o serviço porque eu sei que vai dar certo, porque o Dalva sabe, né? E aí nós ia lá, só que eu lá nessa aprendendo. E aí eu tive que aprender a perder esse medo, a me virar sozinho. E como é que eu perdi esse medo? Através de muita oração. Né? Ah, Deus, me ajuda, me dá sabedoria para me lidar, dá força. E hoje eu tô sozinho aí, Deus tá me ajudando, me dando sabedoria, né? Numa fase de crescimento ainda, né? Não é uma grande empresa, mas hoje eu já posso empregar pessoas, já posso ajudar outros, né? A entrar nesse ramo. Ajudo, aquele pouco que eu sei, eu ajudo aqueles a aprender também. E dou a oportunidade de eles trabalhar, né? O cara não tem uma oportunidade de emprego. Às vezes eu consigo encaixar ali, vai fazer um trabalho, abre uma obra, eu posso encaixar junto. Então eu vejo que assim que Deus ele me direcionou, né, me ajudou, mas hoje ele quer que eu transborde. E a empresa vem crescendo, porque hoje não é só pra mim, né? Eu vejo hoje que isso é um princípio, né? Tu querer só pra ti as coisas, crescer só pra ti, dificilmente, tu pode até conseguir uma estrutura, mas dificilmente tu vai conseguir sustentar ela, se tu não expandir. Eu vejo que, falando como cristão, né? O propósito de uma empresa é que tu transborde, que tu desça, mas que tu transborde sobre outras vidas. Acho que é um princípio cristão disso. Em tudo Deus tem que ser glorificado, tem né? Que ser Tem que ser glorificado em tudo. Glorificado, é isso que eu vejo. Então, tu tem que cumprir princípios, né? Ser fiel naquilo que Deus Agora, te dá, uma né? coisa importante que o Jeder, com G, que ele falou, eu acredito assim que todo empreendedor, o Paulo tá aqui, mais do que ninguém pode nos dar esse aval, né? É que todo empreendedor, ele passa por esse momento de medo, né? Porque é tudo muito novo, né? Então, assim, a gente se lança no invisível, né? E a gente tem que vencer, todo dia tem que vencer esse medo, né? Tu acordar de manhã e tu não sabe o que tem pela frente, mas literalmente um leão por dia, né? Matar um leão, mas aqueles que confiam no Senhor, como diz a palavra, né? São como os montes de Sião que não se abalam. Eu acredito, Cássio, naquilo assim que é como a fé, né? Tu sabe que vai dar certo, só tu não sabe como, e tu te lança. Exatamente. Tu perguntou, né, ali como é que era no início e tal. Uhum. Aproveitando, já fala. É verdade. Já chega, como é que chegou aí? Ele não queria falar, ele tava escondidinho ali, né? Fala aí. Então, cara, eu comecei muito novo nesse ramo, comecei em 94, como eu disse. E há uns 12 anos atrás, há uns 14 anos atrás, eu coloquei uma padaria. Trabalhei sempre em ferragem, material de construção. E há uns 14 anos atrás eu coloquei uma padaria nos fundos de casa. Aí, época que eu mais trabalhei, né? Nossa, trabalhava muito. Muito pão. Muito pão, muito pão. E não deu certo, né? Porque eu não fluía dentro daquele lance ali. Eu sobrevivia, eu não vivi, né? Eu sobrevivia. E aí um amigão meu me convidou para trabalhar de novo no ramo de material de construção. E eu fui. E a loja dele estava por fechar. E aí eu vestia aquela camisa daquela loja. E até parece até um bordão que a gente escuta muito, né? Mas eu empreendi no CNPJ dele, sabe?
Eu empreendia a ponto de domingo, limpava. E aí a minha esposa, a gente limpava a loja, eu abria domingo sem ele me pedir. Eu abria, eu vendia, sabe? E Deus me usou naquele lugar e eu levantei aquela loja. E aí eu pensei assim, pô, cara, eu sei fazer isso aí. Esse lance é meu. Deus me capacitou pra isso aí. Fiz o estágio. Cara, e aí eu fui, aí eu tirei José na casa de Potifar, né? É verdade. eu tirei férias e falei pra esse meu amigo, olha, eu vou tirar, eu vou sair de férias e eu não volto mais, tá? Eu vou comprar uma ferragem pra mim. E ele ficou faceiro. Só que dentro dessa visão tinha um negócio aí. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Eu acho que a maioria aqui começou assim, né? E eu fui, e era metido, chegava lá, negociava preço e tal, e não tinha dinheiro. Até que Deus usou uma pessoa dentro de toda uma história, que aí eu consegui comprar a primeira loja. Mas assim, ó, comprei a primeira ferragem há 11 anos atrás. E eu comprei do jeito assim que eu não recomendo ninguém comprar, né? Eu entrei, ela queria vender, eu digo, tá aqui o dinheiro, tu pode sair. Não fiz pesquisa de mercado, não olhei se tinha loja perto, não olhei o bairro, como era a estrutura. Não tinha cartela de cliente. Não sabia nada do bairro. Comprei, ela entregou a loja, saiu. Depois de um mês eu descobri que o meu concorrente estava a 130 metros da loja. Meu Deus. Né? Mas aí, então tá mais longe do que o meu. pelo Google, 129 metros. Mas, como eu disse, eu tinha aquela fé que ia dar certo, que ia dar certo. E por fim deu, sabe? Glória a Deus. Graças a Deus, mas todo dia uma luta, a gente tem que correr atrás, tem que se reinventar sempre, né? Mas com a fé de que vai dar, sabe? E agora, por último, a gente tá nessa empreitada aí que eu falei, que é pós-pandemia, né? Uhum. Eu tava procurando alguma coisa para mim fazer que eu conseguisse levar as lojas e que também em paralelo conseguisse fazer mais alguma coisa. Mas eu não queria trabalhar com a necessidade básica da ferragem. Não, a necessidade básica das pessoas. Por exemplo, tu entra na minha loja hoje porque tu quer uma fita isolante, porque tu quer um solvente. Não, eu quis trabalhar e quero trabalhar com as emoções. Eu quero que tu chegue lá, tu olhe, cara, eu quero aquele pássaro, velho. Aquele pássaro é top, e realmente é top. E é uma companhia excelente. Recomendo para aqueles que não têm. Vocês que estão aqui hoje não têm um pássaro. Não, Mas muito aproveitando bom. Esse gancho aqui do Paulo, né? Que o Paulo falou e o Jeder também. Eu vou deixar escrito aqui para Tá ti. bom. Jeder. Eu também demorei para saber o nome Eu vou ter que dele. botar os óculos. Eu chamei ele. Não, mas aproveitando o gancho do Paulo, assim, trabalhar com as emoções, né? A gente que trabalha assim no estabelecimento como ferragem, né? E tu também adentra nos locais, né? Sim. Então, pastelaria. O que acontece? Nos abre uma grande oportunidade também para que o evangelho seja anunciado. Sim. Então, assim, a gente recebe pessoas no nosso estabelecimento, pessoas com depressão, pessoas com problema, né? Porque eu creio que não é só o nosso ganha-pão, o nosso trabalho, né? O nosso empreendimento, que a gente quer que dê certo, que a gente quer que prospere, e como o Jeder falou, a gente quer transbordar e quer ajudar outras pessoas também, quer agregar. Mas também é um veículo para que o Evangelho, Márcio, seja anunciado. Porque entra todo tipo de gente, né? Entra todo tipo de gente. Então, é legal, claro, é saudável quando entra os crentes dentro do nosso estabelecimento e quase que a gente forma um culto lá dentro. E aí, quem passa lá na rua fica meio assim, né? Então, tudo louco aí. Mas é legal também quando chega aquela pessoa com aquele problema, né, com aquela dificuldade, e a gente tem uma palavra, às vezes um olhar, um carinho. Às vezes só tu tá demonstrando um produto da tua loja e eu sinto a presença de Deus.
Sinto a presença de Deus quando a gente está falando daquele produto e a pessoa está esperando que tu resolva a situação dela, daquela situação que ela está vivendo. É uma torneira que estourou e aí tu consegue adentrar, se abre um leque, uma oportunidade, uma brecha, uma fenda para que o evangelho seja ministrado. Vocês trabalham com ferragem, não sei se o caso do Jéder é mesmo, mas eu trabalhei no ramo de tintas. Eu consumo, né? Consumo na ferragem. Eu trabalhei no ramo de tintas muitos anos. E teve uma época que eu trabalhei muito no balcão, assim. E já notou que o camarada que entra na tua loja, ele quer te contar uma história? Sempre assim. O camarada chegava lá e ele dizia assim, eu preciso de uma tinta, eu queria um amarelinho bem clarinho, tu pode me indicar o que fica melhor? Aí tu dá toda aquela explicação técnica pra ele, olha, tem um negócio chamado mimetismo, que a cor troca de tonalidade conforme a luz, aquela coisa toda. E aí ele quer te contar uma história, ele começa assim, não, é que é o seguinte, a minha esposa tá grávida. A gente tá casado há tanto tempo e agora vai vir um neném e ele te conta toda uma história. As emoções, como o Paulo falou. As emoções, te contou, mas eu quero pintar uma parede amarelo, por quê? Porque vai ser um menino, aí começa a te contar toda uma... Vocês já notaram isso? Sim. Quem entra... Amarelo ou verde amarelo? É amarelo. Amarelo. O mimetismo é amarelo e o azul. 30% azul, dependendo da luminosidade. Inclusive é o que eu ia dizer agora. Não, dá pra ver que nós estamos no mesmo barco. Eu comecei no... Bota uma lâmpada. Tem de tudo, né? Eu tinha um esquema que a gente fazia. A loja que eu trabalhava era na Sertório, bem na frente da parada do ônibus. Entre a Santa Catarina e a Morretes tem o coisa do ônibus. Queria que alguém entrasse na loja numa tarde de sexta-feira de fevereiro, que tá todo mundo na praia, tu ia lá e pegava a tinta e pintava o coisinha da porta lá, a soleirinha da porta. É batata. Alguém ali ia pisar naquela tinta lá. Nem que fosse pra te perguntar onde é que fica a Morretes. Sim. Sabe que também, pegando esse gancho aí que tu falou, Cássio, sobre a gente levar a palavra... Até porque nós temos que levar a palavra em tempo e em fora de tempo, né? Deus criando a oportunidade ou não criando a oportunidade, eu acho que tem que ser levado, né? Mas isso está muito direcionado ao nosso devocional, né? Sim. Claro. Eu acredito nisso aí. E uma coisa assim que eu fico pensando assim, que tem muitas pessoas que pensam que o cristão não pode ser empresário, cara. Que o cristão não pode ganhar dinheiro. Que o cristão não pode N coisas. Mas, cara, eu penso que eu penso que não é assim. É pecado ganhar dinheiro. Eu penso que não é assim, porque todos os cristãos todos os cristãos têm que trazer à existência aquilo que não existe. Deus disse que ia nos dar uma vida sobremaneira excelente, da mesma forma que nos disse, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E mais coisas serão eu te digo assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho estudo, né? Eu sou uma pessoa que, sem medo, cara, de te dizer, sou 100% dependente de Deus, cara. Amém. 100%. Sem ele eu não sou nada. Mas, todavia, entretanto, eu corro atrás. Eu corro, eu faço Faz a tua parte, eu faço, né? A minha parte. Até porque quem tem que desamarrar a faixa e tirar a pedra é a gente. É verdade. Gente. E os meus colaboradores, os meus colegas vão ter que fazer a mesma coisa. Sabe? Eu acho que também nós temos que separar um pouco os nossos ambientes. Que nem eu digo para os meus meninos. Olha, agora a gente tá aqui trabalhando. Em casa, o pai te dá colo. Aqui não. É um profissional. Sabe? Esses tempos até contar uma história engraçada. Pra mim, né? Mas não me interpretem mal. Eu tava trabalhando e aí, rapaz, aí no fundo da loja assim deu uma rajada de língua estranha e os manos da fé vão saber o que é isso. E o rapazinho, cara, ficou girando que nem peão lá no fundo, sabe? Meu Deus. E eu digo, pai, eu já me arrepiei, e glória e tal. E aí o rapaz começou a faltar e tal. Não veio. O rapaz foi o que mais me incomodou. Vamos aproveitar esse gancho aí. Vamos aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta pra vocês então. Daí eu vou começar por ti, tá, Paulo? Olha só. Eu montei uma pastelaria, porque assim, ó, o que aconteceu? Minha mãe sempre trabalhou por conta. Minha mãe era dona de casa, mas ela sempre queria um dinheirinho extra.
Então minha mãe sempre fazia uma coisa, fazia um docinho, fazia uma torta, fazia um Sempre negócio. empreendeu. Sempre empreendeu. Então minha mãe um dia pegou uma pecinha, botou um balcãozinho, botou uma fritadeira, um laminador de abrir massa e montou uma pastelariazinha. Na Laguna. Primeiro lugar que a gente montou nossa primeira pastelaria, na Laguna, em Eldorado do Sul. Lembra? Bem na frente do Jax, ali tinha um negócio, acho que era Flux. A Fluxo já. Que claro, foram os né? nossos primeiros clientes. E começamos a fazer ali os pastéis. E o nosso primeiro cliente mais forte foi o Zé do Caldo de Cana. Que era o camarada aquele que praticamente... Desculpa, na época eu fazia pão e fazia salgado. O meu sonho era vender pro Zé, velho. O Zé consumia muito, brother. Eu cheguei a fazer campanha de oração pra vender pra vendemos Zé. O irmão do Honório, né? Do Honório. Uhum. A gente vendia pro Zé direto. Aí o que aconteceu? Um dia, conversando com a mãe, eu disse, a mãe tinha o tino pra fazer e eu tinha o tino pra vender. Eu, vou abrir uma pastelaria. Abri a primeira pastelaria aqui do lado do Salão Paroquial, que hoje tem uma casa, mas ali era um bar. Tu tinha o tino pra vender e a tua mãe tinha a receita. A receita. E aí, abrimos uma pastelaria, começamos a fazer. Depois eu abri uma pastelaria aonde hoje é uma galeteria do lado da Colombo ali, não sei se vocês lembram. Sei. Era Sim. pastelaria e panquecaria. Já Corsã, né? Isso, e aí é o seguinte, ali Deus foi a época que Deus mais trabalhou na minha vida. Eu vou dizer pra vocês por quê. É aquela coisa, vamos abrir um negócio sem ter capital de giro. Então chegou uma noite, pra vocês terem noção, que eu cheguei assim, fui levar a minha esposa, tava fazendo faculdade em Porto Alegre, fui levar ela na parada do ônibus, noite de pagar o pessoal da pastelaria, o pessoal que trabalhava junto. Minha mãe era chefe da cozinha, tinha que ver, coisa linda. E tinha que pagar o pessoal que trabalhava ali e tinha que comprar a mercadoria, tinha que pagar o aluguel. Naquela noite, uma noite de... Acho que era uma segunda-feira, uma terça-feira, acho que era só eu que abria na segunda, uma coisa assim. E levei ela na parada do ônibus, amor, hoje tá assim, ó, não temos nada. O que eu tinha, eu usei pra comprar o material pra hoje. Hoje é segunda-feira, com esse tempo nublado desse jeito, gente, não vai dar nada. E ela disse, amor, confia em Deus. Assim, confia em Deus, porque assim, ó, os que confiam no Senhor vão renovar suas forças. Fica tranquilo, não se deixa bater. Cheguei na pastelaria, limpei tudo, preparamos as mesas, disse, pessoal, prepara tudo na cozinha e deixa tudo pronto. Nada, e ninguém, não passava nem... Tava tão feio o tempo que não passava nem cachorro na rua. Nossa, né? Perto, assim, já da hora, assim, eu disse, vou fechar mais cedo hoje, vambora, vamos... Chegou um pastor amigo meu, ele sabe quem ele é, eu não vou citar o nome, mas é um pastor muito amigo meu. Desculpa. E não, tranquilo. Ele chegou na pastelaria e disse assim, tá aberto, tá funcionando? Está funcionando. Eu acho que era aniversário de alguém. Ele entrou com uma galera. Pensa numa galera. Meu Deus. Eu não vou dizer o nome do pastor Ramiro. Ele entrou com uma galera. Pensa numa galera. Ele entrou... Não, primeiro ele não te falou, antes de te falar, ele pegou assim, parou na frente e fez assim. Não, tem aquele lance do óculos. Ele primeiro entrou na porta e botou a cabeça assim. Tá funcionando? Entrou uma galera. E aí eles juntaram as mesas, aquela coisa, e consumiram. E nisso, no que eles saíram, eu já tava feliz. Entrou mais um pessoal. O filho mais novo dele tava junto? Então consumiram mesmo. Consumiram pra cá. Então consumiram muito. Tinha um alemãozinho, tive eu que consumia realmente. aquele camarada. Come muito, é? Eu sei te dizer o seguinte, aquela noite, das primeiras coisas que aconteceu, aquela noite, eu paguei os funcionários, eu paguei o aluguel e sobrou pra comprar o material no outro dia. Glória a Deus. Provisão. Mas tudo assim, ó, quando eu abri a pastelaria, o meu pastor na época disse assim, eu só vou te pedir um favor. Não vende bebida alcoólica. Nada contra quem vende, cada um tem o seu. Ele pediu pra mim e eu disse, não vou vender. E aí na primeira noite que eu abri, inauguração, uma mulher me ligou assim, eu descobri que tá abrindo a pastelaria. Não tinha internet naquela época, né? Descobri que tá abrindo a pastelaria, a gente gosta muito de pastel. É aniversário da minha filha, tamo indo aí. Só o seguinte, bota gelar a cerveja, porque assim, é uma galera e eles bebem muito. Eu disse, a gente não vende bebida alcoólica. Daí dei toda a explicação pra ela, olha, é um ambiente familiar, a gente não quer que alguém sente na mesa, pega uma latinha de cerveja e passa a noite toda incomodando. A gente vai vender, a gente vende refrigerante, suco, ou se vocês quiserem beber, vocês levam pra casa. Ela disse, então a gente não vai poder ir. Na noite de inauguração, foi a noite disparado que eu mais vendi em todas as noites que eu tive a pastelaria. Começou a chegar gente, não parou mais.
Só que assim, ó, quando tu abre o negócio, tu fica esperando pelos irmãos. Tu diz, pá, os irmãos vão ser o meu foco, vou abrir pros irmãos. Âncora, né? Só que é o seguinte, eu tinha muito cliente não cristão. A maioria era não cristão. Mas eu acredito que aqui todos nós Sim, somos. sim. A maioria dos nossos clientes não são cristãos. Qual é a pergunta? Qual é a noite, ou o dia, né? No meu caso era a noite. Um dia que tu chegou assim, esse dia foi Deus. Eu vou dizer pra você, foi Deus. É só por Deus que aconteceu o milagre. Tu quer um dia. Um deles. Aquele que diga assim, quer ó, um dia. ó, não tem explicação, é Deus. Eu te dou um mês. Um mês. Eu iniciei o dia 1º, pegando tudo que eu tinha. R$250. E já estava aberto. Já há tempos. Tinha R$250. Eu orei e apresentei para o senhor. Senhor, o que eu tenho é isso aqui. Os boletos que eu tenho é isso aqui. Totalizavam 30, posso falar? Pode? R$35 mil. E eu tinha R$250. Para encurtar a história. Paguei todos os boletos. Comprei produtos. E me sobrou positivo no caixa. Isso. Mais de R$5 mil. Tinha R$250. Só milagre. Então ali eu vi a mão de Deus. Não foi um dia. Era o mês de janeiro. O mês de janeiro e fevereiro. Mês de janeiro. Fevereiro. Todos os dias um milagre. Todos os dias um milagre. É que nem eu digo, é matar um leão a cada dia. Tem que matar um E gigante. também não é que seja não dá pra levar, porque a gente vê muita coisa na internet hoje. A informação ela tá muito fácil, né? Então às vezes a gente fala, se apodera assim de palavras que falam que coincide com o que a gente tá vivendo, né? Mas eu vi um senhor falando, acho que até o Anthony compartilhou isso aí, que ele fala assim que ele quebrou várias vezes, cara. Mas ele ficou sem dinheiro, mas não quebrou a credibilidade. É isso aí. Sabe? E isso acontece com a gente. E, cara, a gente tem que ir pra cima, porque tem que ir pra cima, tem que que pegar. dar certo. Sabes, assim, ó, pegando esse gancho, né? O Márcio falou algo e me chamou a atenção, né? A Leia te disse. Sim. O que ela te disse? Fica tranquilo. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, que as nossas esposas é uma âncora, né? Sim. Na nossa vida. Então, pelo menos a Giana tem sido uma âncora pra mim. É. Todo dia ela tem uma palavra. Às vezes tô lá a manhã toda, não entra um cliente. E aí ela, como é que tá as vendas? Não vendi nada agora. Mas o dia não acabou. Sempre uma palavra de Deus. Sempre uma palavra de convicção, com fé. Quando passa o meio-dia, daqui a pouquinho começa a entrar cliente e as coisas começam. Então, assim, é milagre. A gente vive milagre todos os dias, Jander. Então, assim, a gente tem que se agarrar com o Senhor. Porque é o Senhor que abre porta, né? O Senhor diz, eis que põe diante de ti uma porta aberta de contínuo. Nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam até ti as riquezas das nações e os tesouros escondidos. Então, assim, eu venho lá da ilha, até que Eldorado, claro, eu tenho meu devocional de manhã, mas eu venho orando, entro orando e fico falando o dia todo com o Senhor. Senhor, que Deus cliente, manda cliente, Senhor. E é isso que Deus quer, né? Essa dependência, né? E é assim, os boletos estão ali, mas já estão todos programados, né? Então, graças a Deus, assim, é que nem o Paulo disse, a gente tem que ter credibilidade. Isso é o primordial, né? Tem que ter. E tá rodeado sempre de pessoas que vão andar contigo. Uhum. E não vão te pôr pra baixo. Né? Exato. Eu acho que isso é o principal também. É. Andar sempre, escolher com quem tu tá andando ali, botar sempre na presença de Deus. E saber pedir, né? Eu acho que nem tu falou ali, aquela parte do espiritual, a gente não misturar, saber balancear, né? Não ser a balança enganada. Exato. Nem tudo é com Deus. Coisas que é com nós. A gente ora, a gente faz o devocional, Claro. entrega na presença de Deus, mas tu vai ter que levantar, tu vai ter que ir atrás. Tu vai ter que ir atrás do teu cliente, tu vai ter que ir atrás do melhor orçamento, no meu caso, né? Sim. Tu vai ter que ir atrás do teu melhor fornecedor, Até porque pra foi... te poder passar pro teu cliente o melhor preço. Então tu vai ter que correr atrás. Não adianta tu orar e ficar atrás do balcão lá esperando. Vai ter que correr atrás. Né? As coisas, eu tenho que levantar de manhã, fazer meu devocional,
entrego na presença de Deus, faço a minha oração, mas eu tenho meu horário para cumprir. Eu tenho que sair dali e buscar meu cliente. Ir atrás, ir lá trabalhar. Oração, né? Oração. Até porque, Oração. até porque foi Deus que disse, ó, agora tu vai comer do suor do teu rosto. Lá no jardim. E eu vejo isso lá no dilúvio, né? Quando ele deu a missão de Noé construir a arca e mostrou a floresta, né? Se eu quero que tu me construa uma arca, deu o projeto para Noé, só que quem teve que construir foi Noé. Eu não vendi o betume daquela arca. Não fui eu. Imagina né? se tivesse pra Gerdau naquela época, olha quanto te prego. Tem que ir atrás, né? E eu vejo isso na nossa vida. Quantos chamando Noé de louco? Quantos chamando, falando o contrário? E quando tu vai abrir um negócio, quantos falam pra ti que tu não vai dar certo? Que não vai Dentro de acontecer? casa. Dentro de casa. Então tu vai ter que alimentar a tua fé sempre na oração, mas tu vai ter que correr A atrás. gente tem que ser E ousado, perseverar, né? ousado e perseverança, né? Sabe, Paulo, assim, eu trabalhei 24 anos com judeu, né? Eu sempre fui rodeado de judeu. E a gente é amigo até hoje no WhatsApp. Ele sempre dizia assim, ó, Cássio, a roda tem que girar. E hoje eu digo pra ele, eu tô tentando fazer a roda girar. E ele tem me dito uma palavra assim, ó, perseverança. Foi o que o Jeder falou agora. A gente tem que perseverar. Sim. Tem que perseverar. Então, assim, eu tive um consultor lá na Ferragem, há alguns dias atrás aí, que ele trabalha dando consultoria para empresas, né? E ele me indagou, amigo meu, né? Me indagou, e aí, como é que foi? Eu disse, olha, Gilvan, o primeiro mês empatou. Sobrou muito pouco. Eu disse, pô, então tu levanta as mãos pro céu e agradece, porque já tá dando certo. Sim. Segundo mês já melhorou, terceiro mês já melhorou e foi indo. Então, assim, ó, prejuízo não tem. Tá tendo lucro. Não o lucro como nós gostaríamos que tivesse, mas as coisas estão engatinhando, devagar, né? Mas se tá conseguindo comer e tá conseguindo vestir, já tá debaixo da promessa bíblica, né? Porque a Bíblia diz, ó, você tendo o que comer e o que vestir, você fica contente. Contente. Acima disso é bônus. Acima disso é bônus. E Deus vai, algumas adversidades, Deus vai permitir até pro nosso crescimento. Exato. Como tu falou ali aquela hora ali, né? O Senhor não perdeu a credibilidade. Mas certamente ele não quebrou princípios. A gente não pode se apavorar na hora da adversidade. A gente tem que crer, né? Porque tudo é possível para aquele que crê. E se eu creio, eu acredito que vai mudar aquela situação. Vai acontecer de alguma forma. Não sei como, mas vai. A gente sente isso. Sim. A gente sente dentro do nosso íntimo, Márcio, que vai acontecer. Só que... Uma hora vira chave. Vai virar essa chave, né? Então a gente tem que perseverar. Agora, uma coisa que o Jeder falou assim, ó, a gente tem que cuidar porque o que acontece? A gente é crente. A gente crê no Senhor, né? Só que vai o cliente lá que não é crente. E às vezes tem lá um grupo de crente, né, que vai comprar, e aí a gente tem que cuidar para não acontecer o reteté, né? Daqui a pouquinho tá todo mundo falando em línguas, tá todo mundo, né? Não, é bênção, é bom, mas a gente também tem que respeitar aquele cliente que não é crente, né? Que daqui a pouco ele pode se sentir até... Ele pode ficar espantado, né? Entra o camarada na ferragem, entra um crente, o cara grita, e aí, varão, como é que tá, vaso? Cheio do óleo, o cara vai dizer, esses caras são loucos. O cara tá querendo... fogo. O cara vai dizer assim, o cara tá querendo vender um varão de cortina, tá querendo vender um vaso. De banheiro, porque ele vai entender Não isso, vai né? entender, Não né? tá entendendo Vai nada. entender isso. Daí o cara diz, e aí, tá cheio do fogo? Não, cheio do fogo. O cara, é onde? Tá querendo vender um maçarico aqui, né? Mas pra vocês verem que tem uma coisa, os ramos de vocês são iguais, mas é diferente do meu e do Jeder, né? O sentido de cliente. Vocês ficam orando para o cliente entrar. E eu e o Jeder, a gente tem que ir e orar a Deus, ver se abre uma casa pra gente poder chegar. Senhor, manda o Márcio lá, Senhor. E o Márcio vai e compra. Mas Amém, é verdade. Tu sabe que a gente, cada dia... duas coisas. Queria pegar o gancho do Jeder antes, que falou que as pessoas falam que não vai dar certo. Só queria deixar um breve testemunho. A minha esposa demorou 1 ano para trabalhar comigo. 1 ano. Vendo e analisando. 1 ano. Hoje, ela poderia tocar as 2 lojas sozinha. Ela tava espiando a terra. Hoje ela é o braço forte do financeiro. Né? Não existe Ferragem Gomes, ao Jabá, sem
Sem a Não, CBN. já fala aí o nome da ferragem, fala o endereço, aproveita. Ferragem Gomes, né? O melhor Faz o teu merchandising. Aproveita. Criatório Monks, Ferragem Gomes, uma parceria aí. Já mete Que vai te dar asas, uma parceria que vai te dar asas. Não, é Red Bull. É, de vai te dar. Mas vai te dar, tá bom. Então, e ela demorou um ano pra ir trabalhar comigo, e mesmo assim, o antigo patrão dela ficou com a carteira dela assinada por 4 meses ainda. Olha, Esperando ela voltar. Esperando ela voltar. E foi surreal, assim, né? O que Deus fez, né? Só queria pegar esse gancho aí. Então, claro que eu tô dizendo com isso aí. Não tô dizendo pra né? Tu tem uma ideia, tu quer empreender e tal. Tu pega e vai de cabeça. Não faz o que eu fiz, porque a receita do bolo é os mesmos ingredientes, só que tu faz de formas diferentes, né? Funcionou pra mim, assim, né? Não, mas assim, o que me deixa assim tranquilo nesse assunto é que eu tava assistindo um vídeo a semana do apóstolo Ricardo, nosso apóstolo da rede. E nesse vídeo ele tá pregando aqui, ele fala, daí ele começa assim, gente, porque eu fui fazer uns negócios e ele quebrou N vezes. Ele empreendeu e quebrou N vezes. Eu estou falando do apóstolo Ricardo. Entendeu? Apóstolo Ricardo Quebrou várias vezes, entendeu? Então isso anima o cara a dizer, pô, se o apóstolo Ricardo quebrou, das minhas quebradas não é... Eu não vou fazer o sinal da cruz porque eu sou crente. Olha só, vou compartilhar com vocês. Eu fiz um podcast com ele quando nem existia podcast. Tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso aí. Ele me disse assim, o bom é de ser pequeno várias vezes do que uma vez só grande. Eu peguei aquilo pra mim, cara. Peguei. Sabe? É melhor tu ser pequeno várias vezes do que grande uma vez. Tu tem uma empresa, mega empresa, melhor tu pulverizar. Vou dizer uma coisa pra vocês. Passou o nosso horário. Opa. Isso é tipo um jato. Agora que começou a embalar. Ô Anthony, encerramos? Tá, é que tinha umas perguntas, mas acho que nem se faz mais necessário, né? O que tu acha? Vamos responder? Em 5 minutos? Jogada rápida? Enquanto isso, o Jéder já faz a propaganda da empresa, diz aí o que o Jéder faz. Sabe que eu fiz um curso de eletrotécnica? E aí, eu aprendi a montar uma campainha e sair. Aprendi a montar a campainha e sair lá no 25 de julho. Eu faço interruptor hotel, ganhei muito dinheiro fazendo interruptor hotel. Mas é o meu top eu instalei... Chave Cruz já nem... Eu instalei 2 ventiladores daqueles de controle remoto essa semana, agora mês que passou, rapaz. Não é só aquele de controle remoto. neutro, Pois é, Bluetooth. bem fácil. Mas a tecnologia tá Olhou no YouTube. Não, eu liguei pro vizinho que mexe com elétrico. E hoje essa parte que tu falou de controle remoto, hoje a automação tá tomando conta do mercado, né? Sim. E agora eu quero voltar a estudar também esse ano, é um propósito que eu quero ter comigo mesmo, voltar a estudar, fazer um curso de novo, melhor. Porque tu tem que, vai mudando as tecnologias. Se tu não entrar, né, que a gente falou ali, Tor Cruz, hoje é totem ali, só encosta o dedo ali e acende, entendeu? Ou a linha da... Não vou falar o nome, mas a linha de sensores de presença é tudo com app. Tu só coloca ali... Eu vi lá na casa que então, eu... tu tem que se adaptar a isso, né? Tu tem que melhorar, tu tem que estar sempre avançando, tu tem que estar sempre buscando. Senão tu vai ficar ultrapassado e vai ficar para trás. Então tu tem que estar sempre correndo atrás, né? Se atualizar. A tecnologia muda muito rápido, né? Muito rápido. Eu cheguei lá montei onde eu montei o ventilador, a menina botou uma lâmpada, ela pegou o celular e começou a mudar a cor da lâmpada. O celular. E agora? É isso aí, com base no Salmos 37, que fala sobre não se aborrecer com o sucesso dos outros. Como lidam com a concorrência, sabendo que há concorrentes trapaceiros e desonestos. E essa pergunta, é tu que fez essa pergunta? Não fui eu. Eu não sei de onde veio essa pergunta, mas essa pergunta é boa. E aí? Olha, posso responder? Só que assim, a gente vai fazer, tem mais umas 2, 3 vezes, a gente tá estourando o tempo, então vamos ter que ser assim, bem objetivos. Como é que a gente, eu penso assim, como é que eu aprendi isso, né? Como é que a gente lida com a concorrência? O sol que brilha lá, brilha aqui também. Amém. A chuva que cai lá, cai aqui também. Então tem cliente para todo mundo. É isso aí. É só tu tratar bem o teu cliente, né? E
Fidelizar, né? Fidelizar. Eu acho que é tu olhar pra tua empresa, não olhar pro lado. São distrações. Se tu começar a olhar pro lado, tu perde de administrar a tua. Então tu tem que olhar pra ti. Não se preocupar com o que eu tô fazendo, mas em se preocupar em fazer o correto, o teu trabalho. Amém. Eu tenho que me preocupar onde eu estou. Isso aí. Aonde eu estou, onde estão os meus pés, aonde eu estou. Tenho que me preocupar com o que eu estou vivendo. Porque senão eu não vou resolver nem o que está lá e nem onde eu estou. Não olhar para as dificuldades, não ficar olhando para o vento e para o mar, né? Uhum. Caminhar sobre as águas e em direção de Cristo, que é o alvo, é isso aí, né? Acho que essa é a... Não olhar para o temporal, né? Próxima, meu querido Anthony. Já foi. Já foi? Ah, tá ali. Isso aí, já no versículo 2 fala sobre os humildes que receberão até isso aí, herança, desfrutarão do pleno bem-estar. Recebem essa bênção em suas vidas. Você recebe essa bênção em suas vidas. E aí? Terão pleno bem-estar. Percebem. Sim, a gente percebe, né? Eu, pelo menos, percebo a bênção de Deus, né? Então, assim, é Deus é que envia, Deus é que manda o cliente, né? Deus que manda a provisão, porque é o Senhor que manda os camelos da prosperidade. Eu tenho orado isso, né? Então, eu creio piamente nisso, né? Que o Senhor é que envia os camelos da prosperidade. Eu faço a minha parte, eu me vendo. Mas o meu querido Pastor Pedro, meu sogro, né? Falecido Pastor Pedro. Saudoso. Ele falava uma coisa assim: as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. E ele falava ainda mais, ele falava assim, ó, fica tranquilo, seja justo, porque o justo vai ser acumulado de bênçãos. Amém. É o que ele falava, é o que eu acredito. Verdade. Éder? Olha, eu acho que tu ser humilde é tu manter os pés no chão. Deixar o sucesso subir pra tua cabeça. Não se achar melhor que os outros. Como a gente falou aqui o tempo todo, né? Todo dia tu tem que matar um leão. E todo dia tu tá aprendendo coisa. Isso aí. Então, de repente, aquele que tá começando agora pode te ensinar alguma coisa. Então, nunca desprezar o que é pequeno, o que tá começando. Exatamente. Uma coisa incrível que acontece, eu recebo clientes ali e o cliente entra e diz assim, ó, voltei. Aí eu disse, que bom. Aí ele disse pra mim, sabe por que eu voltei? Eu disse, não sei. Pelo teu atendimento. A gente tem que atender bem. Não interessa não olhar a quem, né? Mas a gente tem que atender bem o pobre, a gente tem que atender bem aquele que tem um pouco mais. Quem não gosta de ser bem tratado, Todos. Em todos tem os que segmentos, ser, né? né? Todos os segmentos. A gente Quem tem não que tratar gosta, bem. né? Teve sabia... um que quase chorou na loja. Disse, puxa vida, tu tem um atendimento, mas a gente sabe que é, né? A gente sabe que é Deus na vida da gente que toca a vida deles. E a gente vê as pessoas saem dali e puxa vida, eu nunca fui tão bem tratado. Eu voltei aqui por causa do teu tratamento. E tu sabia que tem pesquisas que indicam que o cliente paga um pouquinho a mais por isso? Com certeza. Não se importa de pagar Não. mais. Não né? se importa. Eu sou eu volto num lugar para comprar alguma coisa, compro um pássaro de alguém, se ele me atender como eu gostaria, eu volto. Dou uma margem ali de 10% a mais, eu pago pelo um bom atendimento. Sim. O ser bem atendido é uma das melhores coisas que tem. E atender bem, né? Atender bem. Casos. É isso, meu querido. E quando recebem... Isso aí. Vocês que estão grandes vocês que estão grandes. Cara, subir de nível, mas o cara tá sempre correndo atrás, eu posso subir de nível. Olha, quando eu subir de nível, eu vou responder. Essa de subir de nível a gente vai esperar um pouco mais, desenvolver um pouco Esse mais. Esse nível aí, esse subir de nível, chega nas regiões celestiais, por enquanto. Na verdade... eu acho que o pessoal de casa tá vendo o versículo, Anthony? O pessoal de casa tá vendo o versículo? Ah, não vê? É que ele diz assim, ó, se tornar humilde, não ser arrogante quando subir de nível, né? Eu acho mas aí eu acho que o pessoal aqui tá iniciando, né? Salmo 37 agora, Márcio. Estamos todo mundo iniciando, né? Quando recebe o bem-estar. Aí o Salmo 37, melhor é o pouco do que a riqueza de muito. Lê alto pra nós no microfone pro pessoal de casa saber o que é o versículo. Salmo 37, 16. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. É pecado como um empresário ter a ambição de ganhar mais com o seu negócio? Não. Não vejo como pecado, né? Não. Agora nós precisamos ser justos.
né? A gente precisa ser justo. Por exemplo, tem pessoas que vão lá na ferragem e dizem assim, quanto é que tá tal coisa? Está tantos. Aí ele denuncia o injusto. Eu disse, não, aqui é tanto. Né? Por exemplo, um exemplo corriqueiro, né? Tem um objeto lá e eu vendia por 200 reais. Eu consegui um fornecedor que me abaixou o preço. Então eu automaticamente também abaixo o preço. Então passou um casal lá fazendo uma pesquisa e fez a pesquisa em todas aí em Eldorado e voltaram lá de tarde, nós vamos comprar de ti. Aí eu perguntei, eu vi que eles fizeram a pesquisa, aqui é mais barato, o teu é mais barato. Então assim, a gente tem que ser justo. Se o teu fornecedor te faz um preço melhor, por que não passar isso pro cliente também, né? O cliente vai se sentir confortável em saber que tem um produto bom e com menor preço. Acho que a ambição de ganhar mais, eu acho que assim, que querer melhorar nos negócios, acho que todo mundo tem, né? Todo mundo Isso aí tem, é uma né? coisa- até Natural do porque ser humano, nós temos que trazer à existência aquilo que não existe. Sim. Né? Eu acho Exato. E assim, quem é que não quer ter dinheiro para poder dar uma boa escola pro filho, para poder ter um conforto lá? Isso depende de dinheiro, Sim. né? Para Claro. poder ter um conforto. Eu acho É, que isso e não pode ser assim, ó, idolatrar o negócio. Idolatrar, Peraí, Ao vai se natural, idolatrar né? o Eu dinheiro. tô crescendo, que nem tô trabalhando, tô evoluindo, tô crescendo. É normal tu ter riqueza. E a própria Bíblia fala, né, que nós temos uma vida em abundância aqui. Exatamente. E a vida em abundância conta tu ter um dinheiro para te poder pagar um plano de saúde, né? E também não só isso, Jeder. Também tu prosperando, tu também vai poder agregar mais no teu estabelecimento e oferecer um produto melhor pro teu cliente. Que nem o né? caso do Jeder, que tem irmãos que trabalham com ele, automaticamente ele tá abençoando um monte de gente. Ah, com certeza. É aqueles camarada que pega o respingo, né? Que pega o respingo da benção. É um cara abençoado, tá acumulado de bênçãos, daqui a pouco tu tá abençoando, o camarada trabalha contigo. É, vai transbordando. Né? Nós dependemos da mão de obra, mas também depende de pessoas, grandes empresários. E quantas uma corrente. bocas são alimentadas através do emprego sim. que se abre por grandes empresários, né? Se não Sim. tivesse eles. É claro que tem que ter a mão de obra, mas se não tivesse o grande empresário, o cara que tem o dom de administrar, de ser um CEO de empresa, é porque cada um nasce com dom, né? Exato. Tem um que nasceu com o dom de fazer o trabalho, de executar. O outro nasceu com o dom de administrar. Então Deus já separou isso. E o próprio Jesus, né, quando ele veio, né, que ele fez um grande empreendimento que foi a igreja, né, ele já discipulou 12 ali, né? E 12 de maneira diferente, cada um com seu, como é que eu vou dizer, Com a sua característica. com a sua característica. Cássio, vamos fazer assim, ó. Vou começar vamos daqui pra cá ou daqui pra lá? A gente começou da direita, vamos começar da esquerda pra direita, então. Aquelas palavras, considerações finais. Olha pra câmera lá. Tem mais duas? Opa, tem mais então pergunta? tá, vamos mais duas. Então tá. É que o nosso tempo já tá estourando aqui. Com tantas tarefas dentro de uma empresa, como fazer para separar um tempo para a obra de Deus? E isso é importante. Essa pergunta é boa. Muito importante. O camarada não fica. Como é que faz para não gastar todo o tempo e toda a energia só no trabalho, na empresa e tirar um tempo para Deus? Cara, isso aí é uma fase que eu acho que todo cristão vive, né? Que chega uma hora que o estresse, né? Os compromissos, né? Que é aquela semente jogada no meio dos espinhos ali, né? Se a gente não tomar cuidado, os compromissos da gente como, né, o empresário, o cara que tem que administrar, né, que tem que cuidar do trabalho, ele vai sufocando. Se a gente não tomar cuidado com isso, né, tu vai sair cansado de manhã de casa e vai chegar cansado. Se tu facilitar, tu não vai ter tempo, um tempo de excelência com Deus. Eu acho que todo o tempo aqui que a gente falou, o que faz a pessoa prosperar, a pessoa crescer, o subir de nível ali, é Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E quando a gente começa a deixar isso esfriar, eu acho o compromisso, né? Porque a gente tem que ter uma vida abundância, mas a gente é servo, né? A gente tá aqui para servir, né? Para servir o outro. Então, tu servir na igreja, tu servir, levar o evangelho, levar a palavra, carregar a mensagem. Para te carregar a mensagem, tu falou lá no começo, né? O devocional, né? E se tu não tivesse o devocional, quando o cara estiver precisando de uma palavra, como é que tu vai falar para ele? E muitas vezes o compromisso do dia a dia vai sufocando isso. Pode até fazer um devocional, mas tu sai dali já pensando no orçamento, já pensando no que vai comprar, e tu não relaxa com aquilo. Então a gente Tu acaba não tendo tempo de qualidade, né? Qualidade com Deus. Eu vejo que Deus quer qualidade. Não apenas quantidade, mas qualidade. E uma coisa assim, aproveitando essa pergunta e a outra anterior, né? É Jesus que vai mandar o peixe para dentro do barco.
né? Às vezes a gente está preocupado no crescimento, né? E também ministerialmente, né? A maioria está preocupada que tem que ter crescimento. Crescimento, tu não diz pro teu filho cresce, é só tu dar boa comida que ele cresce. Ele vai crescer naturalmente. E o negócio é assim. Então é Jesus que manda o cliente, Jesus que manda o peixe para dentro do bar. E como o Jeder falou, tem que ter um tempo. E às vezes a gente não entende por que o cliente não entra na loja. É quando tu te depara orando dentro da loja. Tem que ter tempo com Deus. Tem que ter oração, tem que busca, né? Então assim, eu tenho meu devocional, às vezes eu saio meio queimado, porque às vezes eu tenho que vir antes, porque já tem algum fornecedor me esperando. Eu não vou deixar o caminhão lá esperando, né? Só porque eu tô orando. Eu venho orando o caminho, mas eu gosto de ter o meu particular. Não é quantidade, mas é qualidade. Eu tenho que separar tempo para Deus. Próxima. Qual o segredo do sucesso na vida financeira sem abrir mão dos princípios bíblicos? Qual o segredo do sucesso da vida financeira sem abrir mão? Cara, é João Batista. Não tem muito o que fazer. Né? Acredito. Eu acho que a gente como falou, a gente está debaixo de de princípios que são irrevogáveis e passou disso aí. Tem, né? Eu acho que foi o Jeder que citou um versículo, o Cássio, que define isso aí, é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Fazer mais coisa. E eu queria acrescentar também, assim, posso ler a pergunta? Pode. Qual o segredo do sucesso na vida financeira sem abrir mão dos princípios bíblicos, né? O segredo do sucesso na vida financeira. É isso, basicamente isso que vocês falaram e a gente tem que ser dizimista, né? Não ter apego ao dinheiro. Não ter apego ao dinheiro. Dizimista, ofertante, né? Então, assim, eu, por exemplo, lá eu tenho um sistema na loja, né? Mas eu sei o preço de custo, tenho o preço de venda e eu tenho o lucro. Eu tenho que separar essas duas coisas. Como é que eu vou tirar o dízimo? Entendeu? Então eu tenho que tirar o dízimo. Eu não posso dar o dízimo do preço de custo. Eu tenho que dar o dízimo do lucro. Entendeu? Tiro o aluguel, aquelas coisas todas. Então a gente tem que seguir esse princípio, né? Tem que seguir esse princípio. Não é fácil. Não é fácil. É uma batalha árdua, mas tem que ser feito. Né? E Deus olha isso. Deus se agrada disso. Não que Deus exija, mas Deus, a pessoa que faz isso é porque está demonstrando amor por Deus. Fidelidade. Fidelidade. Dá um podcast isso aí. Dá. Sabe que eu vi uma vez Perguntas baseadas no Salmos 37, é isso aí. densas. Eu sabe que uma vez eu vi um testemunho, eu não sei a veracidade, mas vocês lembram, tinha uma pasta de dente. Hoje ela. Pode falar, né? Hoje ela se chama. Acho que é Sorriso. Era Colinos, né? Colinos. A Colinos teve que trocar de nome porque ficou como a mais vendida no mercado por tantos anos. Então daí chega a lei diz que tem que trocar tem que trocar de marca, tem que trocar de nome, né? E esse testemunho que eu ouvi é que o dono da Colinos, ele era um camarada que ele pegava todo o dinheiro da empresa e ele primeiro separava o dízimo dele e a oferta que ele destinava para ajudar. Colgate também, pra a Palmolive, né? E aí é o seguinte, o camarada estourou tantos anos no primeiro lugar. Colgate, Palmolive, de vários empresários cristãos, Colgate, Palmolive e o dono da Honda, né? Não sei. Também. E não precisamos ir muito longe para ver grandes exemplos também, né? Sim. Não precisa ir tão longe, né? Verdade. Eu tenho um amigo meu que é dono de um mercado em Eldorado, uma rede de mercados em Eldorado do Sul. Eles são fantásticos. Eu cansei de ligar para eles assim, meu queridão, eu tô com um amigo meu lá passando uma necessidade tremenda lá. Ele passa aqui no mercado, eu vou deixar um rancho separado. Bota no porta-malas do carro e leva. Que atitude. Cara, só pode crescer, só pode ser abençoado por Deus, não tem outra. A gente vê bastante. E geralmente assim tu não precisa mostrar, né? Tem isso aí, pessoas que nem tu falou assim, tem muitas pessoas que ajudam, não gostam de aparecer, não gostam de mostrar, não gostam nem que o nome seja tocado, né? Então eu acho legal isso, né? Porque a mão direita faz, a esquerda entendeu? Tu não precisa se glorificar por isso aí, pelo nome de Jesus. Amém. Verdade. É que o ser humano pode não te reconhecer, mas Deus vai te reconhecer, Jesus vai te reconhecer, vai ver. Exatamente.
Senhores, aquelas palavrinhas finais, quiser mandar um abraço, um beijo. Minha esposa, tô com saudade, volta pra casa. Considerações finais. Bueno, agradecer mais uma vez, né, pelo convite. Foi muito bom, foi edificante. Foi edificante. E me colocar à disposição, né? Porque precisarem, a gente é parceiro pra boa e pras ruins. É isso aí. Pra toda boa obra. É verdade. Amigo Jeder. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? Falando, né? Falar da palavra sempre é bom, né? A presença do amigo Cássio aí, do Paulo, do Márcio. Muito edificante, assim, cada vez que a gente se reúne, assim, fala, há crescimento, há edificação, né? Então acho muito importante isso. Também estou à disposição, enquanto aí, né? Queria mandar um recadinho, né, para minha esposa que tá na praia. Já deixou aqui sozinho, sem comida. Tá só no ovo frito. Volta! Tá só no ovo frito. Eu te aguento, volta! Ovo frito. Hein, Jeder? Ovo frito e café preto. Meu Deus. Volta pra casa, não aguento A mais. padaria vendendo pão assim é pão com guisado, é pão com ovo. Jesus Tá amado. longe de todo jeito. Meu amigo Cássio, já agradecendo aí a presença. Imagina, querido, eu que quero agradecer a oportunidade, o convite, né? E é um prazer estar aqui. Também agradecer o Jeder, o Paulo, né? O Márcio, o Anthony que está lá nos bastidores, né? É, o menino que faz acontecer o show. Então, quero agradecer também o pastor Ramiro, né, que me fez o convite. E quero agradecer também aos irmãos. Eu mandei um link aí pro Sidney, mandei pro pastor José que está nos assistindo, e o irmão Sidney. E também quero mandar um abraço aí para minha esposa, mandei link para ela, né? E a minha sogra também está assistindo. Então Deus abençoe vocês e a gente se coloca à disposição naquilo que vocês precisarem. A gente está aí para debater, para orar, para chorar, para jejuar. É isso aí. Então, muito obrigado pelo carinho. E é como o Paulo e o Jeder falaram, é edificante. Eu saio daqui mais rico, saio daqui... vocês acrescentaram na minha vida. Eu quero agradecer vocês também, porque são experiências que são trocadas. Imagina o Paulo que está no ramo da ferragem há quantos anos? Já uma década, né? Mais de uma década. Como que eu resolvi abrir, sim, mas eu trabalho desde os meus 14 anos. Olha com só. 40. Olha só, quantos anos, né? Uau. Nesse ramo, né? Então só veio somar, só veio acrescentar. E o Jeder também, né? Com o conhecimento dele, e o Márcio também. Então, muito obrigado, quero agradecer de coração. Deus abençoe todos vocês. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero mandar um beijão pra Leia e pra Bela que estão assistindo. Amor, eu vou demorar um pouquinho mais porque eu tava tirando umas músicas. Eu preciso tirar umas músicas porque amanhã nós temos às 20 horas aqui na igreja o nosso encontro jovem. Tô fechado. Tamo fechado? Tamo Opa! junto. Ó, encontro Tô jovem. fechado. Vai ter louvorzão, vai ter um monte de coisa, um monte de atração Ping-pong. legal. Ping-pong. Sempre tem que ter um Tem que ping-pong. ter ping-pong. E aí é o seguinte, aí eu tô tirando as musiquinhas. Amor, eu vou demorar um pouquinho mais, mas qualquer coisa me manda mensagem aí. Vou tirar o restinho das músicas. E é benção. Gente querida, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu também quero dizer que um abraço aí pro Natan, né, meu filho. Natan, isso aí. Natan, E assim, gente ó, boa. que a graça de Deus se multiplique sobre a vida de vocês, que as Amém. bênçãos do Senhor, assim, ó, elas sobrecaem sobre a empresa de vocês, que vocês Amém. cada vez prosperem mais. E uma coisa bacana é que Deus está aqui, Amém. porque Jesus disse assim, ó, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio, estarei no meio deles, ou seja, Jesus está nesse lugar. Amém. Glórias a Deus por Glórias isso. a Deus. Amém? Bênção. Um abraço, gente querida. Obrigado, Anthony. Valeu. Valeu. Valeu.